E também tem as notícias de reforços no Cruzeiro. Tem zagueiro pintando na Toca da Raposa, tá? Ah, mas o Mercadão do Cruzeiro tá pegando fogo e tem zagueiro voltando pra Toca da Raposa. A Rafaela Potter vai trazer as informações pra gente. Olá para todo mundo que está acompanhando o Globo Esporte. Zé Ivaldo é do Cruzeiro por 3 temporadas, assinou o pré-contrato, mas atenção, o zagueiro se apresenta só em janeiro do ano que vem. Até o fim de 2023, ele segue o contrato normalmente no Atlético Paranaense, que inclusive tentou renovar com o jogador, mas sem sucesso. Zé Ivaldo, que foi importante demais na campanha do acesso, disputou 33 jogos, titular praticamente absoluto com a camisa do Cruzeiro em 2022. O clube segue de olho no mercado, viu? Inclusive, o atacante Arthur Gomes estava no Sporting de Portugal, já encerrou o contrato por lá, viajou para o Brasil ontem e deve ser anunciado nos próximos dias pelo Cruzeiro. O time do técnico Pepa segue a preparação para encarar o Coritiba no domingo, às 11 da manhã. O jogo vai ser no Indepa e uma informação, o próximo jogo contra o Goiás pelo Brasileirão vai ser no Independência também. Rafa Nobre, conta pra gente quais são as quentes do Cabuloso. Já já o Samuca conosco também, diga lá, Xará. Vamos lá, falar de Cabuloso, que treinou hoje mais uma vez, mais um treinamento. Agora faltando 2 treinamentos aí até o jogo contra o Coritiba, marcado para domingo, 11 da manhã, no Independência. E aí a expectativa é mesmo de casa cheia para essa 15ª rodada, mais de 20 mil ingressos já vendidos na última parcial divulgada pelo clube, pelo Cruzeiro, para esse jogo contra o Coxa. A partida contra o Náutico na terceira fase da Copa do Brasil, o Cruzeiro levou 21.657 torcedores, então a expectativa é de que pelo menos no Independência esse público seja batido no domingo. O horário também ajuda, né? 11 da manhã, então o Cruzeiro com carga total aí, força máxima para esse jogo contra o Coxa. Ingresso praticamente esgotado, né, Samu? A expectativa, né, para esse jogo importantíssimo para o Cruzeiro. Eu até falei recentemente que o Cruzeiro ele tem vivido os extremos deste brasileiro, né? Jogo contra time lá de cima, ele se iguala pelo lado bom. Jogo contra time lá de baixo se iguala pelo lado ruim. Agora são 2 partidas em casa aí para o Cruzeiro sair de vez, né? De qualquer possibilidade de ficar brigando lá embaixo. Então vai contar com o torcedor, né? Falar do torcedor do Cruzeiro nessa temporada é chover no molhado, uma força impressionante, mesmo com reajuste no preço, né? O torcedor esgotou o ingresso aí e promete dar aquele apoio total no domingo, às 11 horas da manhã. Esse horário de jogo, eu acho que o time da casa ele é sempre prejudicado. Então, bate aquele calor ali, o inverno não acabou, mas já acabou praticamente, né? O frio já foi embora, então, domingo, 11 horas da manhã, segundo tempo ali, meio-dia e cacetada, vai estar bacana para quem estiver no gramado, né? Pois é, e aí o técnico Pepa, né, Samuca, sabe que não vai poder contar com o William, ele que recebeu o 3º cartão amarelo na vitória contra o Vasco da Gama, então vai cumprir suspensão. A expectativa, se tudo correr bem, 2 novidades, né? A primeira delas é o Lucas Silva ser relacionado para esse jogo contra o Coxa no domingo, e também já a presença do Elivelton Palacios. O Pepa também sabe que vai, por outro lado, também contar com as voltas do Marlon e do Oliveira, cumpriram suspensão contra o Cruz Maltino, então de volta nesse jogo contra o Coxa. E aí, pra gente poder falar do Elivelton Palacios, falando da expectativa, do aproveitamento do Elivelton Palacios, ele conversou com a imprensa hoje e a gente, claro, participou dessa coletiva e tem um pouquinho do que disse o Elivelton Palacios. Ele começa falando sobre esse trabalho de ser um jogador polivalente, que atuou como um zagueiro pela direita no Elche da Espanha. Ele chega para o Cruzeiro, pelo menos a princípio, para brigar pela posição de lateral direito, e ele mesmo fala sobre a preferência, como ele prefere atuar, se mais defensivamente, se mais ofensivamente, lateral, zagueiro, enfim. Elivelton Palacios. Soy un jugador que siempre lo he manifestado, estoy a disposición de donde el equipo, donde el cuerpo técnico vean que puedo ayudarle más al grupo, así que siempre estoy con esa disposición de querer ayudar, si me necesitan de central, si me necesitan de lateral, donde crea el míster que pueda aportarle más y que me necesita en
diferentes situaciones de juego que se puedan presentar, ahí estaré siempre a disposición para luchar por este gran grupo. Gostei dele falando da polivalência dele, né? Então, botar você no ataque agora também, viu, Palácio? Já que o Gilberto e o Dourado fazem gols. Ele chegou com a posição dele é zagueiro / lateral direito, né? E aí vai disputar com o William a posição. Ou seja, ele não vai ser zagueiro, a não ser pra quebrar o galho, né? Com, sei lá, formar uns 3 zagueiros, como o Cruzeiro fez ano passado algumas vezes com o Pessolano. 3 zagueiros com o Zé Ivaldo fazendo a lateral direita, né? Às vezes o Brock. Mas eu acho que ele vai jogar mais ou menos por aí. Não como um zagueiro, mas como um lateral mesmo, né? É isso, né, Rafa? Até ele foi anunciado. Aí ele vai esquentar um bancão daqueles, viu? Já vai chegar jogando, né, Léo? Domingo agora contra o Coritiba ele vai jogar, mas depois, aí o William zerou a suspensão. Aí, vai embora. Pois é. Ele até foi anunciado como defensor, né? O Cruzeiro anunciou ele como defensor, não cravou como lateral direito, disse o defensor, até porque ele atuou assim, numa linha de 3 zagueiros do Welsh, como um zagueiro mesmo pela direita. É meio um discurso protocolar, né? De quem tá chegando, tô à disposição, que o professor precisar, não dá pra falar diferente, ainda mais com o William voando como tá. A briga, teoricamente, teria mais oportunidade, pelo menos do meu ponto de vista, até o que a gente conversou ontem, como um zagueiro, como lateral, um zagueiro pela direita. Mas pra gente poder falar e até botar o Samuca nesse papo aqui também, trazer uma notícia, é bom demais ter o Samuca com a gente aqui, porque a gente tem, em primeira mão, muitas informações e já tem, foi até o nosso destaque na chamada, a primeira contratação do Cruzeiro para 2024 é o Zé Ivaldo, a terceira tentativa que deu certo, né, ô Samuca? Conta pra gente como é que foi o desenrolar desse pré-contrato que já foi assinado, né? Pois é, Rafa, foi assinado o pré-contrato na segunda-feira, é a informação que a gente tem, né, e trouxemos mais cedo. Foi um desejo aí de ambas as partes, né? O Zé Ivaldo, ele se sentiu muito valorizado aqui por tudo que o Cruzeiro fez, né? Um esforço muito grande. O Cruzeiro tentou, na época iria pagar R$1,5 milhão. O Felipão, de última hora, ele descartou o negócio, entendia que o Zé Ivaldo era muito importante, tanto que ele passou a ser titular e estava jogando. Ontem foi titular, até saiu no intervalo, né, na eliminação para o Flamengo, mas vem jogando Copa Libertadores, Copa do Brasil. Depois o Cruzeiro trabalhava com a possibilidade dele vir agora nesta janela. Só que eu acho que o Atlético Paranaense tentou uma estratégia que seria colocar o Zé Ivaldo em campo para completar os 7 jogos e aí meio que forçá-lo a assinar uma renovação, porque não poderia sair no mercado nacional, só que isso não deu certo. Quando o Atlético Paranaense procurou, oferecendo o que o Zé Ivaldo tinha pedido, aí o negócio com o Cruzeiro já estava bem adiantado e ele acabou assinando então o pré-contrato de 3 anos, válido a partir de 1º de janeiro. E é uma opção para o ano que vem. Hoje, não sei o que o Lélio e o Seabra eles pensam, mas se o Zé Ivaldo vem agora, eu não tenho dúvida que seria titular com o pé nas costas na defesa do Cruzeiro, né? Agora, para o ano que vem depende de quem vai chegar, mas de qualquer forma vai compor ali o setor defensivo e penso que é uma boa, né? Não tem que pagar o Atlético Paranaense, apenas a questão de luvas e um salário dentro de uma realidade, e o Zé Ivaldo está voltando aí no início do ano. Foi muito importante na campanha do acesso, né? Fez 30 jogos na Série B, os 30 como titular. E é um zagueiro ali que pode fazer mais de uma função ali pela direita, principalmente no Atlético. Agora ele vinha jogando pela esquerda, numa linha de 3, enfim, está contratado e chega no início da temporada de 2024. Eu acho também, eu concordo com o Samuel. Assim, no momento do Cruzeiro, da zaga do Cruzeiro, o Lélio até discordou da gente ontem sobre isso, né, Lélio? Eu vejo hoje o Luciano Castan como titular e aí seria o Zé Ivaldo. Se o Zé Ivaldo viesse agora, ele seria o titular. Para mim, o Lucas Oliveira, nesse momento, não está atravessando uma boa fase. Mas até ontem eu estava vendo o jogo do Atlético Paranaense com o Flamengo. O Furacão estava jogando com uma linha de 3 também. E o Zé Ivaldo estava nela. E ele foi substituído no intervalo, porque o Furacão estava perdendo por 1-0, né? Para poder liberar um pouco mais o time. E aí o Furacão mexeu, o Zé Ivaldo foi o sacrificado. Mas para mim é uma ótima contratação pro ano que vem. Eu acho um zagueiro muito seguro, muito importante. Foi muito importante na Série B do ano passado. Joga firme, joga duro. Eu acho que seria titular do Cruzeiro nesse momento. E aí, Lelão? Eu também acho que ele teria plenas condições de jogar. O Zé Ivaldo
ele é titular do Atlético Paranaense. Isso significa dizer que é um jogador de alto nível, como foi titular aqui ano passado. E formando uma defesa, né, com o Lucas Oliveira e o Eduardo Brock, que era quase que perfeita. A verdade é essa. Mas é um jogador que certamente estará ali disputando a posição, e futebol para ser titular ele tem. Talvez até, mas já projetando para o ano que vem, o Pepa possa pensar, quem sabe, voltar a utilizar o Cruzeiro também com 3 zagueiros, ou então simplesmente formar uma nova dupla de zaga. E isso, quando ele saiu, o Lucas Oliveira e o Eduardo Brock no Campeonato Mineiro penaram, viu? A verdade foi essa. Você se lembra, né, Samuel? É verdade. E ele é aquele zagueiro, às vezes o parafuso anda bem solto, né, Lélio? Eu acho que é importante você ter um zagueiro assim, velho. Eu também gosto. Mas, claro, aí, os pancados das ideias, os airfryer das ideias são os melhores. Zagueiro raiz, né? Zagueiro raiz, hein, Samuca? Na hora de tirar feio, chutão pra onde o nariz tá apontando. Tem que ter, cara. Às vezes acerta o jogador no meio junto, né? Faz parte, né? O desastre pode acontecer, mas precisa de um cara pancado mesmo. Agora, Rafa e Samuel, sobre a questão do comitê de torcedores, e o pessoal também tá com saudade do mascote do Cruzeiro, porque a primeira reunião, eles falaram também sobre a questão do Raposão. E aí, alguma informação, alguma notícia? Vai voltar o mascote do Cruzeiro aos jogos ou não, hein? O Samuca vai completar. Deixa eu só dar um pouquinho do que foi a reunião. Ontem teve o primeiro encontro, né? Os membros foram empossados. E aí, claro que esse tema estava na pauta e foi definido, por decisão unânime, como informou o Cruzeiro, que o Raposão vai ser modernizado. E aí, o pessoal fica... É um termo que deixou a turma até arrepiada, né? Preocupada. Mas vai ser uma votação que vai acontecer para os sócios 5 estrelas, né, Samuca? Isso, vai ter votação e vamos ver, né? Eu acho até a ideia ok. Você pode dar uma modernizada. Aquela modernizada é que não é legal, né? Você pode modernizar de uma outra forma, né? Então, vamos ver aí. Teve essa reunião e agora, quando eles apresentarem, né, o novo mascote aí, pra gente ver. E a torcida que vai definir. Que seja assim mesmo, né? Porque unanimidade eu acho que não vai ter numa votação, mas que seja pelo menos a vontade da maioria e que eles caprichem aí, porque aquele primeiro lá não deu muito certo, não. Deixa eu falar de mercado da bola e aí pra gente poder trocar essa ideia com o Venâncio também, pra gente falar do Cruzeiro que segue no mercado. E aí um nome que pintou hoje, o Samuel trouxe no canal dele, o meia Shailon, 26 anos, tá no Atlético Goianiense, meia destro, 33 jogos, 6 gols, 8 assistências no ano. É um nome que viria também para poder ajudar a reforçar esse meio campo do Cruzeiro. Cruzeiro segue no mercado, né, Samuca? Antes de você falar um pouquinho do Shailon, falar também do Flávio, volante, que a gente até falava muito disso, né, Xará? Antes até da janela abrir, ele foi um nome que foi especulado do Cruzeiro, 27 anos, pertencia, né, no Trabzonspor, e aí foi emprestado, estava emprestado no Altayom, e aí Altawon, né? Altawon, isso. Altawon. E aí voltou pro Trabzonspor, e aí ficou naquela, vai, não vai, enfim. O Altawon, ele acabou exercendo o direito dele que tinha de compra, comprou o jogador, então, em definitivo, esse jogador vai pro clube árabe e aí fica por lá. O Cruzeiro ainda segue no mercado em busca de um primeiro volante, mas pra gente poder falar do Shailon, o que dá pra falar, Samuca? O que você tem de informação desse jogador? Então, o Shailon, ele não vou dizer que é ambidestro, ele domina mais com a perna esquerda, né? Então ele tem 26 anos, ele está no Atlético Goianiense, vem de uma temporada aí de 33 jogos, 6 gols marcados e 8 assistências. No ano passado também ele teve bons números, apesar do descenso do Atlético Goianiense. O torcedor que acompanha, ele vai se lembrar que o Cruzeiro tentou recentemente o Léo Cittadini e o Atlético Paranaense não quis liberar. O meia canhoto também. Então, eu diria ali que seria uma mesma procura do Cruzeiro. A informação que a gente tem é que essa negociação ela pode avançar, só que amanhã tem um jogo importante para o Atlético Goianiense, que não está bem na Série B e pega o Sport que está embalado.
Então, quem sabe depois disso a coisa possa dar uma esquentada nessa negociação, mas o interesse é real, é uma informação que eu busquei desde ontem apurar e as partes não querem confirmar, obviamente, mas o interesse existe e vamos ver aí, seria para uma composição, e eu vi até muita gente falando, só para o único assunto de Matheus Pereira que a gente vai falar hoje aqui, porque não tem nenhuma atualização, mas sonhou com o Matheus Pereira e acordou com o Shailon. Não tem uma coisa a ver com a outra, né? O Matheus pode até não vir, mas não é, tá deixando o Matheus, que seria um alto investimento para trazer o Shailon aí, não dá para a gente entrar nessa mesma toada. São histórias completamente distintas, não quer dizer que a vinda do Shailon vá parar com o Cruzeiro tentando a contratação do Matheus Pereira. O Shailon, eu confesso que eu me lembro dele em 2019, jogou no Bahia, mas assim, né, aquele jogador que não tinha tanto destaque naquele elenco do Bahia, apesar de eu não achá-lo um mau jogador, tá? É claro que uma condição, né, uma parada não depende da outra, né? A vinda do Matheus Pereira, igual o Samuca falou, tem nada a ver, não perdemos o Matheus e agora vai ter que dorme sonhando com isso, acorda com aquilo. Mas pode ser uma boa peça pro Cruzeiro, né? Pode ser uma boa peça. A arbitragem do jogo Cruzeiro e Curitiba, domingo 11 da manhã, duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Leandro Pedro Voaden, a Giovanni acabou de falar dele um pouquinho aqui, ele apita o jogo entre o Cruzeiro e Coxa no domingo, árbitro do Rio Grande do Sul, ele não apitou nenhum jogo do Cruzeiro esse ano ainda, mas no ano passado ele apitou Vila Nova e Cruzeiro. Vila Nova ganhou por 1-0. Cruzeiro Sport, vitória do Cruzeiro por 2-1. E Náutico e Cruzeiro, vitória do Cruzeiro nos aflitos por 1-0. Bom nome, Lélio Gustavo. Você tá brincando comigo, né? Claro que não. É um dos piores que tem. Qual que é o bom, Lélio? É isso que eu pergunto, Nenhum. tem um bom, né? Nenhum. Tá danado, né, velho? Tá complicado. Bom, boa sorte, né? Boa sorte para o Cruzeiro aí. Cara que deixa o pau cantar, não tem, sabe? Controle nenhum, né, velho? Nenhum. É muito estranho, viu? Muito estranho. De todo modo, boa sorte pro Cruzeiro aí, porque é difícil, viu? Aguentar esse cidadão no apito. Rafa, valeu demais.